Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, nós vamos ler versículos 14 até 25. Romanos 7, 14 a 25. Eu vou ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas o que eu sou? Aí ele diz: eu todavia sou carnal, estou vendido a uma escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo o meu corpo, segundo a minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Vamos orar. Deus querido, me dê clareza para falar sobre isso, aquela capacidade que vem de Deus, que não vem da sabedoria, da lógica humana, que tenha vida, isso que nós vamos falar, não somente para os que estão aqui na igreja, mas para aqueles que nos assistirão amanhã, depois de amanhã, e no decorrer dos tempos. Abra o nosso entendimento, abra o entendimento dele. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando nós vemos os escritores da Bíblia, os personagens bíblicos, que nem olhamos para Paulo, nós achamos que foi um super-homem. Achamos que ele foi poderoso, ele venceu tudo. Achamos que ele nunca teve conflito, que ele nunca teve depressão, que ele não passou por medo. Geralmente, quando a gente olha os personagens da Bíblia, a nossa compreensão é que foram homens de ferro, mesmo sem armadura, mas com a armadura de Deus. Que eles nunca tiveram crise, que eles nunca tiveram sentimentos ruins, que nunca na cabeça deles veio um monte de pensamento errado. Nós achamos que eles foram impecáveis, nunca tiveram problema. Aí olhamos para nós, Paulo, alguém muito acima de mim. Eu, olha, vivo em depressão, vivo em conflito, vivo problema, eu tenho luta. Nossa, mas Paulo deve ter sido um super-homem. E quando a gente vê também alguns líderes dos dias de hoje, os apóstolos de hoje, parece que eles são super-homens, porque eles curam tudo, eles fazem tudo, e eles dão a entender como se fossem super-homens. Mas os apóstolos foram como nós. Paulo teve os mesmos. Você tem problemas emocionais? Paulo dizia assim: eu tenho temores por fora e lutas por dentro. Não pode ser que Paulo tinha temores por fora. Ele tinha medo de coisas por fora que ele tinha que enfrentar. E ele tinha tremores por dentro. E tão intenso era a luta que ele tinha que travar. Não pode ser que Paulo sentia essas coisas. Na forma que eu vejo a Bíblia, Paulo nem sabia que era uma depressão na vida dele. Ele era um super-homem. E Elias fez cair fogo do céu, matou 450 profetas de Baal, era um super-homem.
Mas nós esquecemos que ele entrou numa depressão, entrou numa caverna e pediu para Deus matar ele. E ele era um homem de Deus. Vamos ler uma coisinha só sobre Elias aqui. Abra lá em Tiago, capítulo 5. Só para você ver o que Tiago está dizendo de Elias. E no versículo 17. Ele está falando assim sobre a importância da oração, que Elias orou e não choveu, depois orou e choveu de novo, mas depois no versículo 17 ele fala um versículo que é muito semelhante a mim e semelhante a você. Ele diz assim no versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. O que Tiago está dizendo? Que Elias era um homem semelhante a nós, não era um super-homem. Sujeito aos mesmos sentimentos. Então, depois de uma grande vitória que ele teve sobre os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, entrou numa caverna, quis morrer. Pediu para Deus tirar a vida dele, né? Todo caidão, depois de um grande triunfo, caidão, querendo morrer, que nem um adolescente escravizado por seus sentimentos. Estava ali, era um homem sujeito a nós, sujeito às mesmas paixões, sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Então Paulo também era igual a nós, ele não era superior a nós. Pode ter sido superior na revelação que ele viu Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que todos passamos as mesmas lutas, o mesmo mundo emocional doente nós temos todos. Os mesmos conflitos nós passamos, dependendo do problema, um é de um jeito, outro é de outro. E todos nós, o Evangelho não nos isenta de passar problemas. Esse Evangelho que tudo vai se resolver é falso, não é verdadeiro, porque todos tiveram grandes problemas, e Jesus teve o maior problema de todos. Ele foi para a cruz e foi crucificado. Então, a igreja tem que estar preparada para enfrentar as coisas difíceis. O crente tem que ser uma pessoa preparada para enfrentar problema, dificuldade, luta por fora, luta por dentro, enfrentar depressão, enfrentar medo. Tem que ser alguém treinado para enfrentar todas as coisas, porque na hora da adversidade ele permanece. Mas o crente que não é treinado nessas coisas é um crente fraco, choroso, duvidoso. Vai acreditar em agorada, rosorada, vai acreditar. Ele vai acreditar em qualquer coisa que falarem para ele acreditar, porque ele é fraco. Mas que isso tem a ver com Romanos 7? Então Paulo começa a revelar uma grande luta, que ele também tinha uma fraqueza, como eu tenho e como você tem. É a luta contra a natureza fraca, a natureza caída que nós temos. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Então Paulo fala, ele revela isso. Paulo sentia isso, o grande apóstolo que viu Jesus Cristo, sentia as mesmas coisas na carne que eu e você. O grande apóstolo que teve revelação, que foi até o 3º céu, sentia os mesmos conflitos que eu e você sentimos. Ele não era melhor que nós. E ele também sentiu os mesmos conflitos, sendo possuidor de uma natureza terrena, com as mesmas tentações de fazer coisa errada que todos nós sentimos. Então ele fala, porque eu bem sei que a lei é uma coisa espiritual. Porque a lei foi dada, já te expliquei. Lê aqui, nós estamos nesse mesmo capítulo, Paulo explica isso, olha lá, versículo 7, Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está explicando? A lei veio através de Moisés para quê? Para mostrar o defeito do ser humano, a sua incapacidade de agradar a Deus, mostrar a sua fraqueza física, as suas tendências carnais.
A lei veio avultar a ofensa, mostrar que o homem não consegue ser perfeito diante de Deus, que o homem erra muito, que ele falha muito, que ele tem uma natureza contrária, que ele tem um monte de tentações, ele tem problema na mente, ele tem problemas emocionais. A lei veio para revelar essas coisas. Mas não dava força para o homem sair delas. Por isso que a lei se tornou o ministério da morte e o ministério da condenação. E depois Paulo fala, essa lei é espiritual. Essa lei só alguém espiritual. E não pensa que espiritualidade é isso. Antigamente na cabeça da gente é assim, ó. Eu já falei isso, vou falar de novo. Vem uma irmã com cabelo comprido, com a roupa comprida. Ai, que irmã espiritual. Aí vem uma irmã, pôs uma calça comprida. Ah, é Jezabel, não é espiritual. Quem diz que espiritualidade é aparência? Quem disse que espiritualidade é se cortou o cabelo, deixou de cortar? Se fez jejum, deixou de fazer? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Paulo diz, a lei é espiritual, mas o que eu sou? Paulo está dizendo isso. A lei é espiritual, para cumprir a lei só alguém perfeito. Para cumprir a lei só alguém perfeito, mas eu não sou perfeito, e nenhum homem é perfeito. Então o que ele fala que ele é? Ele estava em conflito. Está revelando a luta que ele passava, os conflitos que ele passava. Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que eu sou? Olha a guerra dele. Nossa, eu não sou espiritual. Eu sou carnal, estou preso a uma natureza carnal, contrária a toda espiritualidade. Contrária às coisas de Deus, contrária à perfeição de Deus. A lei é espiritual, mas eu estou numa situação terrível, porque eu não sou espiritual. Eu sou o quê? Carnal, estou preso numa natureza de conflito. Estou preso numa natureza que a tendência dela é fazer tudo ao contrário às coisas que a palavra de Deus quer que eu faça. Eu estou preso a uma natureza que me engana, que me trai o tempo todo, que não me permite que eu seja perfeito e agrade a Deus como teria que agradar a Deus, no nível que tem que se agradar a Deus. Eu desconheço isso. Então Paulo fala, a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, estou vendido. O que é uma coisa que foi vendida? Alguém pagou por ela, está entregue na mão do comprador. O comprador faz dela o que quer, porque ele a comprou. Então Paulo fala assim, eu estou vendido, totalmente vendido à escravidão desta coisa chamada pecado. Estou vendido a essa situação. Isso aí me domina por completo, eu estou vendido à escravidão do pecado. E agora ele começa a mostrar o grande conflito que ele tem. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então imagine o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele já tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Repare bem que ele está tratando do Evangelho, ele já tinha a revelação do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, mas ainda ele vivia estes conflitos na carne dele. Ainda ele passava por essa mesma coisa. Ele falava assim, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Então a gente pensa que o apóstolo Paulo não tinha natureza terrena, que ele não lutava contra a natureza terrena, ele era fortão, ele vencia tudo. Não, ele não compreendia o próprio modo de agir. Se algum crente que vivia debaixo da lei visse o apóstolo Paulo passando tentação, fala assim, esse aí não é mais apóstolo, já está desviado. Ele é fraco, já não serve mais para ser o apóstolo Paulo. Não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo, lá dentro dele, ele queria fazer tudo certo, amar as pessoas, mas quando ele queria praticar essas coisas, ele via que a natureza dele levava ele a fazer tudo errado, tudo ao contrário. Quantas vezes ele se programou para não ser nervoso e foi nervoso? Para não se irritar e se irritou. Para fazer o que era certo e durante o dia ele falhava e não conseguia. Não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que eu prefiro. O que ele faz? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Então preste atenção, é como se você tivesse duas pessoas em você mesmo. Você pode me dar essa aula. Você é duas pessoas em si mesmo. Lá dentro de você, onde você nasceu de novo. Ali você é o homem espiritual. Deixa eu te explicar isso. João 3, vamos lá, o novo nascimento que você sabe de cor. Vamos lá, João 3. Porque não adianta. A palavra de Deus tira toda a capa, toda a máscara, toda hipocrisia. A palavra de Deus põe tudo para fora. Então João 3, Nicodemos vai encontrar Jesus, você já sabe bem isso. Senhor, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode? Nicodemos diz: um homem nascer de novo sendo velho, pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, nós somos salvos, nós nascemos do Espírito, nós somos Espírito. Se você não nasceu de novo, você não entende nada do que eu estou te dizendo. Isso aí é uma coisa que você vai ficar com sono, olhar para mim, olhar para o relógio, pensar no macarrão, querer ir embora logo, vai ficar inquieto, o jovem vai levantar, beber água umas 3 vezes, a jovem também, vai ficar tudo assim, ó. Que isso é uma palavra espiritual. Quem está na carne, é difícil entender. Agora quem levantar para beber água eu vou saber, hein? Vou saber. Quando você encontrou Jesus, você nasceu por dentro, você nasceu de novo, nasceu no Espírito. O novo homem, nós vamos ver, um homem interior nasceu no Espírito. Mas esse homem interior nasceu dentro de um casulo, que é a nossa carne, com uma natureza humana caída, cheia de tendências para se irritar, para adulterar, para cobiçar. Por isso que a lei disse: não cobiçarás. Aponte um na terra que nunca cobiçou na vida. Até uma criança que não sabe de nada, ela olha assim, vê um brinquedo, quero ter para mim, já cobiça, sem saber o que é isso, já nasce assim. Então esse homem interior, esse nascido do Espírito, que é Espírito, ele nasce lá no nosso Espírito, é a nova criação. Mas ele nasce dentro de um casulo, um corpo condenado, estragado pelo pecado, uma natureza caída, deformada, que a tendência dela é fazer todas as coisas erradas. Você pode se programar para fazer tudo certo, você vai ver que não consegue, você erra, se irrita, briga, é egoísta, pensa mal dos outros, você constantemente tem coisa errada com você. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero fazer o bem, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, enquanto o crente não entender isso, que ele é como se fosse dois, presta atenção. Um homem interior lá dentro, nascido de novo, que traz a semelhança de Deus, que adora a Deus, que quer a palavra, que quer amá-lo, que vai, quando Jesus falou a respeito de adoração, ele não falou assim, que adoração é mexer braço, a gente pensa que é isso. Ele não falou que adoração é todo mundo dançar no púlpito, o homem fala isso. Ele falou que os verdadeiros adoradores nem utilizam o corpo para adorar, é espírito e verdade, não tem maneiras físicas, não tem gestos, né? De um tempo para cá criou-se aquelas pessoas que todo mundo fica dançando no púlpito, aquelas irmãs, os irmãos, né? Estamos adorando, não tem nada a ver com adoração, está só dançando. Às vezes esses que estão fazendo isso nem nasceram de novo, não tem nem a nova vida dentro deles. Estão lá porque acham legal, é do Ministério da Dança. Imagine Pedro no Ministério da Dança, hein? Pedro e João, com o vestidão deles lá, hein? Então, aquele que nasceu de novo, presta atenção, ele é espírito, foi restaurado dentro dele a imagem e semelhança de Deus que Adão perdeu lá no começo.
Só que ele nasce, para você recapitular, ele nasce numa natureza caída. O nosso corpo não nasce de novo, a nossa mente não nasce de novo, as nossas emoções não nascem de novo. Então ele nasce dentro de um casulo contrário às coisas de Deus, conflitante, problemático, nervoso, irritado, que não quer obedecer a Deus. Então começa dentro dele uma grande luta. Qual grande luta? Lá dentro ele quer fazer tudo certinho, mas de repente ele faz um monte de coisa errada que ele não queria fazer. Aí a turma da quebra de maldição é o demônio. Primeira coisa que eu vou falar, você tem um demônio da lascívia. A lascívia é uma obra da carne, não é demônio, mas vamos falar que é um demônio da lascívia. Primeira coisa que eles vão falar. Então o que acontece? Começa-se um grande conflito. Enquanto a pessoa não nasceu de novo, se o jovem não nasceu de novo, fala uma mentirinha, tá tudo bem, enganar o pai, tá tudo bem, vai namorar, transa, tá tudo bem, depois chega na igreja assim, Jesus é um cara legal, né? Mas se nasceu de novo, a nova natureza, não gosta disso, não quer isso, a carne é tentada. Mas lá dentro o homem interior diz, não. Enquanto o jovem não nasceu de novo, tanto faz, está na igreja, não está, pecado não é pecado, tá tudo é legal. Até o velho também. Mas depois que nasce a nova criatura, começa uma guerra dentro dele, porque ele vê lá dentro o querer fazer a coisa certa. Mas o problema é que ele está num corpo programado para fazer coisa errada. E ele quer fazer o que é certo, mas erra muito e falha. E começa um grande conflito. É isso que Paulo estava dizendo. Esse era o grande conflito. Ele quer sentir os sentimentos de Deus, os sentimentos bons. Mas ele sente um monte de coisa ruim, angústia, tristeza, vazio, que ele não quer sentir, não sabe onde vem isso. Então Paulo também sentia as mesmas coisas, ele passava as mesmas coisas que eu e você, passava as mesmas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o homem interior, vamos achar ele na palavra de Deus, para depois voltar para a obra da carne. Então vamos trabalhar no homem interior. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, textos que nós lemos muito aqui. Porque você precisa se conhecer, saber essas duas naturezas, saber por que você sente conflito, por que existe medo, por que você falha, por que às vezes a gente mais se entrega para a carne do que se entrega para o espírito. Eu preciso saber o meu mecanismo, como eu funciono, para poder viver pela fé e saber trabalhar em tudo isso. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha lá, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, olha, ele mostra aqui os dois homens. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está dizendo? Dois homens num só. Ele está dizendo, não vamos desanimar, o nosso homem exterior se corrompe, ele está se envelhecendo, ele está se enfraquecendo, ele pode se corromper com coisa errada, mas lá dentro está acontecendo uma outra coisa. O nosso homem interior, olha os dois homens aqui, está se renovando. Enquanto o exterior está se corrompendo, um processo contrário acontece no meu espírito. Eu estou me tornando lá dentro renovando. Qual desses dois adora a Deus? O exterior ou o interior? O interior é nascido do espírito. Então a pessoa pode estar assim na igreja, séria que nem uma pedra. O pentecostal vai falar assim, isso aí é fria, não grita, não dá salamantaia, ralabaxaia, né? Não dá glória. É isso que é adorar. Mas esse em silêncio pode estar adorando profundamente, sem soltar uma palavra pela sua boca. Aquele que está se estabanando todo, está no homem exterior, na carne, não tem adoração nenhuma, só tem gestos e bagunça. Quando Jesus Cristo fala, vou repetir, sobre os verdadeiros adoradores, ele fala, vai adorar em espírito, homem interior. O Pai procura. Por que o Pai procurava? Que ninguém nascia de novo na velha aliança. Qual a visão de adoração da velha aliança?
muita música no templo, os levitas, aquela coisa exterior, ninguém nascia de novo no Velho Testamento. Pode ver que no Novo Testamento não tem muita música, muita coisa. Paulo fala em Efésios, olha, não enche a cara de vinho, mas seja cheio de espírito, cantando com salmos, entoando louvor ao Senhor de coração, com salmos, hinos e louvores espirituais. E Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, cantaram um hino e foram embora. Só tem duas expressões de louvor no Novo Testamento. No Novo Testamento acabou os levitas, acabou o templo, acabou aquele ritual externo de adoração. Passou a ser o quê? Adoração em espírito. Não é coisa externa, é o homem interior. Então o que Paulo está dizendo? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompe, ele vai se corromper. Ele está ficando velhinho, tem bastante creme para esticar as peles, esticar, né? Até eu estou precisando de alguns que eu lavo lá uns panos. Aqui a gente limpa a igreja, eu vou lavar uns panos lá em casa, do chão da igreja. E aquilo está me dando que nem uma alergia, agora estou ficando velho. Estou cheio de sardela aqui na... Até eu estou precisando desse creme para disfarçar o pé de galinha aqui. Mas o homem exterior está se corrompendo, o tempo está passando. Vocês entendem isso ou não? Ele está caminhando. Mas enquanto isso, o homem interior se renova. Então Paulo tinha esse conflito. Paulo também tinha sua luta emocional. Paulo também errava em muita coisa. É que a gente só lê os registros dele, mas você não conviveu com ele 24 horas por dia, como os outros conviveram. Teve um tempo que ele quebrou o pau com Pedro, quebrou o pau com Marcos, brigou com todo mundo. Ele queria muita gente que nem ele, sanguínea, santa, e aqueles eram mais fracos. Ele se separou de Barnabé, ele também criou muita confusão. Não pense que ele era bonzinho, não. Não pense que Paulo assim, oh, meus irmãozinhos queridos, tenham paciência uns com os outros. Irmã, ame a irmã. Irmã, só faltou a batida. Faça bem para o seu irmãozinho. Dá um sorrisinho. Paulo era nervoso. Mas ele passava esses conflitos. Vamos no homem interior. Vamos lá. Não vamos perder tempo, não. Então, o que Paulo fala? Vamos ler de novo. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vamos agora para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Está logo aí na frente. Efésios capítulo 4, vamos ler versículos 22 em diante. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha que Paulo fala: vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis ela no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Onde está o novo? Paulo fala, se despoje. Essa é a grande luta. A cada dia você se despojando das coisas velhas, do homem velho, é até o fim da vida. E renovando, se revestindo do novo homem, deixando o homem interior crescer e o exterior ser entregue à morte, à fraqueza. É uma luta que nós vamos, enquanto nesse corpo, nós vamos travar até o fim da vida. Por isso que nós não devemos julgar ninguém, condenar ninguém. Por quê? Porque todos temos fraquezas. Quando a gente julga alguém, Paulo disse assim, no que você está julgando ao outro, você pratica as mesmas coisas, você está se condenando, porque todos nós temos um homem velho, temos conflito de relacionamento. Põe lá 4 irmãos, eles têm conflito de relacionamento entre eles, né? Marido e mulher têm conflito de relacionamento, pega ali uma briga aqui, um pau de macarrão para lá, uma chave de fenda para cá, né? Tem ou não tem? Ou todos os casados são santinhos, né? O marido chega em casa, ô meu amado querido, você chegou, deixa que eu vou tirar o sapato mesmo com chulé. Senta aqui que eu preparei um suquinho. Olha, eu vou ligar a televisão para você, meu benzinho. Vai na carequinha, dá uns beijinhos, né?
Ou quando ele está chegando, faz um barulhinho, já chegou o teu pai chato, ele vai chegar nervoso. Por que não ficou mais no serviço um pouquinho? Aí quando entra... Não é assim, não é assim, não é assim. Aí o pai fala, dá um tabefe nessa mãe. Uma hora eu vou virar o olho dela. Mas não é assim mesmo? Haja paciência, hein? Haja paciência. Mas eu fico brincando e vamos em frente. Então o que Paulo diz em Efésios 4? Vos despojar do velho homem, no versículo 22. E se revestir do novo homem, versículo 24. Agora volta lá onde nós estávamos, Romanos 7. Aí Paulo fala do homem interior, ele fala lá, no mesmo capítulo que nós estamos lendo. Olha lá o versículo de número 22. Porque no tocante ao homem interior, nós vamos chegar aqui na leitura. Eu tenho o prazer na lei de Deus. Ele fala, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas na minha carne, nos membros da minha carne, eu encontro outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar dessa natureza terrível, essa natureza caída? Então, quantas pessoas entram em contato comigo em conflito? Ai, pastor, eu estou numa luta emocional, eu estou numa luta, eu estou com uma guerra aqui, eu estou com uma guerra ali, eu já fui lá na frente, já puseram a mão na minha cabeça. Ai, eu falo, calma, você não conhece, nunca ninguém te ensinou sobre a sua natureza terrena. Vai falar assim, eu estou irritado, é o demônio da irritação. Eu perdi o sono, é o demônio que acorda de madrugada. Vão jogar tudo a culpa do diabo, você não conhece a sua própria natureza. Então tem tanta gente no meio da igreja, essa palavra vai alcançar lá no YouTube muita gente, que não sabe nem como ele funciona, ele não sabe nem o que é alma, o que é espírito. Ele nem sabe que tem um mundo emocional destruído pelo pecado, ele sente um monte de coisa contra ele mesmo, e não é demônio, é ele mesmo. Ele não sabe nada disso. Ele chegou na igreja e falou assim, é guerra, é guerra, é guerra. Ele já entrou numa guerra sem saber o que está acontecendo na vida dele. A igreja fez mal para ele. Não ensinaram nada. Você fala assim, é guerra, vamos guerrear. Vamos com Josué, lutar em Jericó. Ele só sabe isso. Então tem tanta gente em conflito, não conhece a natureza, está sofrendo, está com depressão, está com medo, está insatisfeito, sabe? Em problema de relacionamento com a família, com o marido, com gente da igreja. Não entende isso, porque está passando, porque não conhece essa natureza caída. Não conhece o homem interior, o homem exterior, não conhece nada disso. Paulo falou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Vamos lá para Gálatas capítulo 5, vamos lá, Gálatas. Agora, quem não nasceu de novo não sente as duas naturezas. Para ele é tudo igual, tudo normal, tanto faz como tanto fez. Mas quem nasceu de novo vive um conflito. Então, Gálatas 5, o que ele vai falar? As obras da carne, o que a carne produz. Isso aqui não é demônio, isso aqui é obra da carne, é o que a carne produz. Porque nós demos todos esses nomes da obra da carne, nós falamos que tudo agora é demônio. E não é demônio, a Bíblia não diz que isso é demônio, a Bíblia diz que é a carne, a natureza caída, ela produz esse fruto. Então, versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora ele mostra essa guerra aqui, ó. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, são opostos. Então a maior guerra que nós travamos não é externa, é dentro de cada um de nós. É com a natureza que temos, é com o conflito que temos dentro de cada um de nós. A carne milita contra o espírito contra a carne. Então o atrito é dentro de nós, isso causa uma guerra emocional muito grande, uma guerra mental muito grande. Um conflito interior, um distúrbio emocional muito grande. Quem não entende isso vai achar que tudo que ele sente é um demônio. Todo sentimento virou nome de demônio. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, se você, olha,
Se você quer ser um cristão verdadeiro, a primeira oposição está na tua própria natureza. Você vai a uma batalha diária. A esposa sabe que tem que ser submissa ao marido, mas não gosta, a natureza dela é contrária. O marido sabe que tem que amar a esposa, mas acaba não amando, sendo chato, desagradável com ela. Os filhos têm que obedecer aos pais, sabe, está escrito, mas não obedece, quer fazer tudo errado, faz coisa escondido, entende? Desde criancinha. Então essa é a grande batalha, a batalha é travada aqui dentro de cada um de nós. Paulo lhe revelou essa luta, é a experiência dele isso aqui que nós estamos lendo. Então olha lá as obras da carne, vamos ler de novo 17, olha, para você entender. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha lá, são opostos entre si. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo dizia? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. O que é isso? Que coisa é essa? O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. É uma guerra dentro de nós. E ele vai dizendo, olha, mas se sois guiados pelo espírito, versículo 18, não estáis sob a lei. Olha, agora presta atenção. Isso que nós vamos ler, a Bíblia não diz, não tem um versículo que fala que isso é demônio. Não tem um versículo que isso fala que é um espírito disso. A igreja criou um monte de espíritos. Que a Bíblia não... Tudo que é demônio está lá escrito na Bíblia e o nome dele está lá. O que não está escrito na Bíblia é invenção. Muitos macumbeiros se converteram, trouxeram os nomes da macumba para dentro da igreja... E começaram a falar o tranca-rua, o pombagira, isso, tudo dentro da igreja, coisa da macumba que não tem nada com a Bíblia. E isso entrou na igreja a tal ponto que tudo virou macumbado, tudo é demônio. Vocês entendem isso? Trouxeram todos os nomes do diabo, da macumba, para dentro da igreja. E eles foram falando isso, invocando isso, chamando isso. Tem lugar que você vai começar, cadê você? Manifesta aí. Isso aí não é culto a Deus, isso é macumba. Ficar invocando o demônio dentro da igreja para manifestar. Você viu Jesus fazendo isso? Viu Paulo fazendo isso? Viu Pedro fazendo isso? Onde está escrito aqui que no culto deles eles invocavam demônios para libertar as pessoas? Não faziam isso, mas a igreja de hoje faz, porque a macumba está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Ó, isso aqui não é demônio. Se fosse demônio, Paulo dizia assim, e esses demônios todos estão na tua carne. Mas ele não diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são obras da carne, o fruto da tua carne, o que a tua carne produz. Prostituição. Não adianta, chega para o jovem lá, ai pastor, eu estou sendo tentado a me prostituir. Pode pôr a mão na cabeça e falar, sai, fica 40 dias sem comer. Aí é bom porque ele vai ficar fraco, né? Não tem mais força física para nada. Mas só começar a comer fica forte de novo. Né? E sai demônio da prostituição. Peraí, prostituição é coisa da carne, está aqui na carne, não é demônio. Então a pessoa entra numa paranoia de guerra espiritual. As obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, tudo ligado à vida sexual. Idolatria, a idolatria, feitiçaria, de uns para com os outros, as inimizades, as disputas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, bebedices, glutonarias, né? Coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Herdar é uma coisa, entrar no reino é uma coisa, herdar é outra. Então isso aqui é obra da carne, e tudo isso está na nossa carne. As inimizades. Às vezes tem uma família lá, minha filha falou, olha, nós fomos visitar uns amigos, chegamos lá, era 4 casais. Os 4 homens estavam para um lado e as 4 mulheres para os outros. Nós chegamos lá tudo contente, oi, tudo bem. Aí os filhos tudo dividido, todo mundo quieto. O que aconteceu? Eles quebraram o pau, as mulheres ficaram num canto e os homens no outro. Nós entramos lá, não sabia de nada, ninguém conversava, ficaram tudo assim. Inimizade. Vocês estão entendendo inimizade? Então, às vezes tem uma família com 3 pessoas dentro, eles viram uma inimizade lá dentro, que não é brincadeira. Não tem paz, é obra da carne.
Inimizade da mulher com o marido com a mulher, filho com os pais. E na empresa, então, haja paciência. Às vezes é uma encrenca só de chefe com funcionário, né? Não é? E o chefe é sempre o vilão, o carrasco terrível. Mas às vezes ele tem que ser duro, porque tem um capetinho naquela carne lá que não é brincadeira, né? Isso aqui é obra da carne. Então essas coisas, elas vivem no nosso corpo, na nossa carne, na nossa natureza. Está bem claro isso? Então, Paulo sentia esses conflitos. E dessas coisas é que surgem os problemas emocionais, problemas mentais, as tentações, os conflitos, as discórdias, os partidos, né? As iras, os ciúmes, as porfias, as disputas, essa coisa toda que você está vendo. Volta lá, capítulo 7 de Romanos, onde nós estamos. Versículo 14, onde começamos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então entenda, essa nossa natureza, ela é escrava dessa corrupção do pecado, ela é escrava. Eu não consigo ser santo como a Bíblia quer que eu seja. Eu não consigo passar um dia sem ter um pensamento errado na minha mente. Eu não consigo passar um dia com a maior paciência com todo mundo. Eu não consigo, às vezes eu não consigo amar o próximo como deveria amar o próximo. Você entende que você é assim? Vendido à escravidão. Então, coitado das igrejas que estão debaixo de lei, exige tanta perfeição das pessoas que elas não conseguem ser. Então cria um monte de hipócritas, aquela coisa por fora, né? Tá tudo bem, oh glória a Deus, mas por dentro, posso brincar? O presbítero olhando para a mulher do outro presbítero, aqueles olharzinhos, ninguém fala nada. A mulher daquele presbítero dando uma pista. Posso falar uma coisa para vocês dar risada? Posso? Eu não devia, mas vou falar. Só mais um minutinho. Nós tínhamos irmão aqui na igreja. Eu vou começar a rir antes. Ele tinha um problema, ele já foi, não está mais aqui. Ele tinha um problema, que ele ficava olhando para mim assim, dava uns negócios nele, ele ficava fazendo assim. Quando eu olhava para ele, eu falei, mas por que ele faz assim? Mas olhando para mim, eu falei, deve ser alguma coisa que dá algum nervinho ali na vista, né? E tinha uma morenona, bonitona na igreja, né? Eu vi que ela andava sorrindo. Aí ela veio dizer, sabe fulano de tal? Ele anda piscando pra mim. Eu falei pra ele, ele falou, não é nada. Ele falou, olha, quando você ficar assim, olha pra lá. Ela achava que piscava pra ele. Ela só tinha uns 3, 4 filhos. E achava que ele estava dando em cima dela. Estou brincando, querido. É as obras da carne. Então vamos ler aqui, chega de brincadeira. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Olha o conflito de Paulo. Ele era um homem de Deus, mas passava as mesmas coisas que nós passamos. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei é boa. A lei é boa porque a lei mostrou que eu sou totalmente estragado. Se eu faço o que não quero, então a lei está falando a verdade, está me condenando, ela tem razão, guilhotina para mim. Porque a lei é boa, então a lei mostrou realmente a minha natureza, mas não me salva de nada. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Como Paulo poderia dizer não sou eu? Ele era quem? O homem interior. O que era do lado externo? Era o homem exterior. Quem fazia as coisas? O homem exterior. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, essa natureza, essa coisa que eu me transformei por causa do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então presta atenção. Todos os problemas de relacionamento, de conversa, tudo é um problemaço.
Não é? Você já não brigou bastante, não discutiu com o melhor amigo, com a melhor amiga, não ficou de mal, não virou as costas com o parente, por causa de uma frutinha lá que você queria que a folha ficasse assim, ela pôs assim? A mulher já não brigou com o marido que ela vai estender a roupa, ela põe o pregador assim, aqui, aqui, aqui. Aí o marido vai lá, vira ao contrário, ela tem que pôr aqui, 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 né? Ou a mulher já não brigou com o marido que ela tem um negócio de enfeite na sala, que quer que o elefantinho fique assim, que a pombinha fica assim, aí ele esbarra lá, já tirou isso do lugar! Tem que ficar assim, olha o tapete assim, olha a vírgula ali, olha... Aí ele fala assim, nossa, deixa eu acho que eu vou assistir um futebol fora de casa para ter paz. Não, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está lá no meu homem interior, mas eu não consigo efetuar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Ah, não sou eu. Mas como, Paulo? Não era tua boca, não era teu braço? É, mas quem ele era? O homem interior. O Filho de Deus é o homem interior, lá no Espírito. Mas se eu faço o que não... Não, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esse mal aqui não é o mal, o demônio. É a natureza humana, a natureza que trai, que despreza, que é infiel. É aqui, ó. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí ele fala assim, porque no tocante ao homem interior, que nós já lemos, eu tenho um grande prazer na lei de Deus. E aí está lá dentro de cada um de nós. Prazer nas coisas de Deus. Prazer. A gente ama Deus. Quer adorá-lo em espírito. É uma coisa interior de cada um de nós. Ter prazer. É isso. Presta atenção. É isso que está dentro de nós. Que nos atrai a um estudo bíblico. Que faz um domingo quente como esse vir à igreja. Não é? Que tem atenção pela palavra. Que quer aprender. Porque, olha... Um tempo quente desse, em vez de ficar em casa, vontade, vem para a igreja, vem um pastor lá, haja paciência, né? Ver o Rodrigo tocar, o Osmar cantar, o Walter filmar, e o pastor vem e fala a mesma coisa há 15 anos, não está cheio não. O homem interior, ele é atraído pela verdade, ele é atraído pelo pão da vida, ele é atraído pela palavra, ele é atraído pelo louvor. É esse, não é? Você não é obrigado, magnetizado, eu tenho que ir na igreja. Eu vou porque dentro de mim tem uma sede. Meu homem interior tem uma atração pela verdade, por louvar a Deus, pela palavra, por orar, estar na presença de Deus, por praticar alguma coisa boa, entende? Lá dentro. Agora, quando a pessoa não tem isso, é um caos vir para a igreja, é uma canseira. Vir na igreja aguentar aí 45 minutos de um sermão é uma coisa horrível e chata. Quando eu era católico, eu ia na igreja lá, não via a hora de chegar com o padre e falar amém, e a gente sair logo, já era o primeiro a sair. Haja paciência para aguentar, ler aquela coisa toda, e tocar o sininho, e tomar a hóstia, e nunca acabava aquela missa. Haja paciência. Para quem não nasceu de novo, o culto é a mesma coisa. Pode ver que os jovens, se não tem classe para eles, não conseguem ficar aqui dentro. Eles querem ficar lá no fundo, no celular. Vai para cá, levanta, toma água, volta, mexe o cabelo e fica assim, vai assim, né? Aí eu falei, de 10 anos para cima, todo mundo aqui dentro. Classe de adolescente até 16 anos, eles não querem, mas não cantam. Eles estão na igreja, o maior louvor, eles assim, que nem uma estátua. Olhando para o chão. Não abre a boca para cantar um verso da música. Não pega nem na Bíblia uma vez, ou nem olha. E ficar até 16 anos dentro de uma classe de adolescente, 10 anos já tem que estar aqui, ou vai ou racha. Aí traz tudo para ele de igreja para ele ficar contente, né? Ou vai ou racha. Vocês entenderam ou não? Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do... Mas pastor, então esse conflito não acaba. Então, conclusão: por isso que eu preciso investir com a palavra de Deus no homem interior. Qual é a comida do homem interior? A verdade do Evangelho. A comida do homem interior é o conhecimento da palavra. Ele se alimenta, a palavra é espírito, como o homem interior é espírito, ele come isso. Pastor, como é que eu vou suportar essa batalha? Como é que eu vou amadurecer? Como é que eu vou ter domínio sobre certas coisas na minha vida? Sabe quando? Não adianta se matar de ficar sem comer, não ter conhecimento da verdade, não adianta. É quando o meu homem interior ele vai crescendo na graça, no conhecimento. O que vai acontecendo? Então o poder, o Espírito que habita em mim vai produzindo fruto de dentro para fora. Vocês estão entendendo ou não? E é uma coisa demorada, porque a nossa carne luta contra o Espírito, que não é brincadeira, ela é feroz contra as obras do Espírito Santo. Então, aquele que não cresce, aquele crente que é criança o tempo todo, não aprende, ele não cresce. Ele vai ficar nessa guerra, é capaz de se entregar para a carne, nem no Espírito anda mais. Mas aquele que vai crescendo de dentro para fora, então com o tempo ele vai tendo sabedoria, e vai levando o homem velho a algumas áreas, a morte aqui, a morte ali, a morte aqui. Aqueles temores que ele tinha não está tendo mais, ele está tendo uma outra visão. Aquela irritação diminuiu 80%, ainda ele é irritado, mas agora a esposa que se fechava e não conversava com o marido, agora fala. O marido que se fechava e não conversava com a esposa, agora fala. Não fica uma semana sem conversar. Quando vai dormir não vira cada um bumbum para um lado assim, aí vira juntinho quando vai dormir. Consegue fazer isso mesmo irado. Vocês entendem? Eu falo assim porque eu sei que é assim, meus irmãos. Tá? Não, ai, pastor não é santo. Não, eu sou santo em Jesus Cristo, só isso. Você entendeu? A gente vai suportar uns aos... Como Paulo fala? Suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Só quem cresceu por dentro. Para o jovem, quer ser um jovem maduro, cresça espiritualmente, olha a palavra, medita, ora, vem no estudo, participa. Você vai ter uma juventude mais facilitada do que aquele que está afundado na carne. Vai vencer com mais facilidade. Agora, se eu não invisto nada no meu homem interior, é a mesma coisa que entrar no carro e querer dar partida sem gasolina. Vai ficar até acabar a bateria. Não tem vigor, não tem força. Não tem força, não tem vigor. Pode trazer skate para dentro da igreja, bicicleta, malabarismo, pôr todo mundo para dançar. Lá dentro não vai vencer, não tem a verdade dentro dele. Mas se eu amadurecer, então o que vai acontecer? De dentro para fora, essa obra de Deus vai me dando condições. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu vou começar a enxergar a vida de outra forma. Enxergar o meu irmão de outra forma. O relacionamento com as pessoas, eu vou amadurecer um pouquinho mais. Aquelas irritações, elas vêm, mas agora eu consigo segurá-las ali dentro, falar menos. De vez em quando eu não consigo, mas a maior parte das vezes eu estou aprendendo a fazer silêncio quando eu falava muito. Às vezes eu falo muito, mas algumas vezes o silêncio que eu não conseguia, eu vou conseguir ter. Aquilo que eu não suportava, eu vou conseguir suportar. O único meio é andar no Espírito. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé?